Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português. Vamos continuar a trabalhar a sequência didática referente a Camões lírico, ou seja, às suas rimas. Na aula passada estivemos a falar da vida, obra e da contextualização deste autor e nesta aula vamos passar então à parte mais da leitura e interpretação, sendo que vamos iniciar primeiro com a parte da teoria e depois então passaremos à prática. Portanto, quando falamos em rimas, estamos a falar no conjunto da poesia lírica de Camões, mais ou menos à semelhança daquilo que acontecia também com a poesia de Petrarca. Há nesta poesia a confluência de três correntes líricas, uma mais de vertente peninsular e que está ligada à poesia trovadoresca e à poesia palaciana, constituída, por exemplo, por vilancetes, cantigas, esparsas, endechas e que usam na sua maioria o verso de redondilha. Temos também a corrente italiana, mais concretizada nos sonetos e nas canções, poemas de medida nova ou de verso decassílabo, e também temos a corrente greco-latina, composta muito mais por éclogas e por elegias. Ora, durante a sua vida, Camões viu apenas publicado, no que diz respeito à poesia lírica, uma ode, um soneto e uma elegia. Ora, aparentemente, e de acordo com aquilo que Diogo de Couto nos informa, quando Luís Vaz de Camões se encontrava em Moçambique, uma sua obra que ele teria feito e que se chama Parnaso, um livro de muita filosofia e doutrina, aparentemente lhe foi roubado. A temática da sua poesia é variada, mas normalmente circula à volta de três grandes eixos. Um primeiro eixo, o galanteio amoroso, mais ou menos circunstancial. Temos também o eixo dos temas psicológicos, no qual Camões analisa as paixões amorosas. E temos também o eixo dos temas mais filosóficos, analisando as temáticas como a desarmonia entre o merecimento e o destino, ou, por exemplo, o direito à felicidade e a impossibilidade de a alcançar, entre outros. No que diz respeito às influências na obra de Luís Vaz de Camões, podemos considerar aqui duas grandes vertentes. Uma vertente mais direcionada para a influência tradicional e outra vertente muito mais direcionada para a influência clássica ou renascentista. Sabemos então que na poesia de Camões coexistem estas duas vertentes, uma de sabor muito mais peninsular e outra de sabor muito mais humanístico e clássico. No que diz respeito à corrente tradicional, a sua influência veio então daquilo que se fazia em Portugal durante a Idade Média, quer a nível das temáticas, no que diz respeito, por exemplo, à poesia trovadoresca, mas também no que diz respeito à forma, mais direcionada talvez para a poesia palaciana. As formas, podemos considerar aqui quatro formas que surgem na poesia de vertente tradicional, como por exemplo as cantigas, os vilancetes, as endechas ou as esparsas, e que normalmente utilizam o verso de medida velha, ou seja, o verso de redondilha menor ou redondilha maior. Redondilha menor, que são os versos de 5 sílabas ou os pentassílabos, e de redondilha maior, que são os versos de 7 sílabas ou os heptassílabos. Quando eu falo em versos de sílabas, eu estou a falar em sílabas métricas, não em sílabas gramaticais. Sendo assim, podemos agora analisar cada uma destas formas poéticas fixas, começando pela cantiga. Se considerarmos que as cantigas vêm já da tradição lírica galego-portuguesa, com as cantigas de amigo, de amor e de escárnio e maldizer, sabíamos que tradicionalmente as cantigas eram feitas para serem cantadas, portanto tinham música, acompanhamento musical e então eram para ser cantadas. Podiam ser de tema religioso, mas também podiam ser de tema profano. No que diz respeito à cantiga na lírica de Camões, a cantiga é uma forma poética que tem de ter obrigatoriamente um mote de 4 ou 5 versos, 4 no mínimo, 5 no máximo, e voltas de 8, 9 ou 10 versos, sendo que o último verso do mote será repetido no último verso de cada uma das voltas. Vou dar um exemplo desta forma poética fixa com a seguinte cantiga e vou passar a ler. Verdes são os campos da cor do limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes, de ervas vos mantendes que traz o verão, e eu das lembranças do meu coração. Gados que passeis com contentamento,
Vosso mantimento não no entendeis. Isso que comeis não são ervas, não. São graças dos olhos do meu coração. Como podemos verificar nesta cantiga, temos um mote então com 4 versos e depois temos então 2 voltas com 8 versos cada, sendo que o último verso de cada volta vai repetir o último verso do mote. Passando então ao vilancete, o vilancete, cujo nome etimologicamente quer dizer cantiguinha, surge pela primeira vez no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. Ora, esta composição poética vai nascer também de um mote, tal e qual como a cantiga, no entanto, a grande diferença que existe entre o vilancete e a cantiga é o número de versos que existe, quer no mote, quer nas voltas ou glosas. O mote do vilancete, tal e qual como o nome indica, tem que ser mais pequeno, por isso é que é uma cantiguinha, o que quer dizer que tem que ter no mínimo 2 versos e no máximo 3. Já não pode ter 4, porque se tiver 4 já deixa de ser um vilancete e passa a ser uma cantiga. O mesmo acontece nas voltas ou glosas, que têm que ter 7 versos no máximo e não podem ter mais, porque se tiverem 8 já passam a ser então uma cantiga. Também se distingue da cantiga pelo facto de não ser necessário ou obrigatório que se repita textualmente o último verso do mote no último verso de cada uma das voltas. No entanto, se isso acontecer, o vilancete considera-se perfeito. O metro que é utilizado, quer na cantiga, quer no vilancete, também é um metro tradicional e, neste caso, a redondilha menor, ou seja, 5 sílabas, ou a redondilha maior, ou seja, 7 sílabas métricas. E vou passar então a dar um exemplo de um vilancete, fazendo aqui a leitura deste vilancete de Camões. Enforquei minha esperança, mas amor foi tão madraço que lhe cortou o baraço. Foi esperança julgada por sentença da ventura, que pois me teve à pendura que fosse dependurada. Vem Cupido com a espada, corta-lhe cerce o baraço. Cupido, foste madraço. Como podem verificar, o mote tem então no máximo os 3 versos e os 7 versos na única volta que tem. E como podem verificar também não é um vilancete perfeito, uma vez que o último verso do mote não se repete no último verso da volta. As esparsas. A esparsa é uma trova de cariz muito mais triste, muito mais melancólico e que se generalizou na Península Ibérica a partir do século XV. Não tem mote nem glosas e é constituída por uma única estrofe de redondilha maior que pode ir de 8 a 16 versos. E vou passar então a dar um exemplo da esparsa lendo uma das esparsas mais conhecidas de Luís Vaz de Camões. Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos. E para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem, tão mal ordenado, fui mau, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. Passando agora às endechas. As endechas é outra forma poética fixa que vamos encontrar no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende e que também tem um cariz bastante melancólico, bastante triste. No entanto, este aspecto nem sempre foi observado e mantido entre nós. Normalmente é constituída por quadras, segundo um determinado esquema rimático, ABCB, ABAB ou ABBA. Pode caracterizar-se quer pelo uso da redondilha menor ou pelo verso de 6 sílabas, ou seja, o hexassílabo. Em Portugal, a endecha que foi cultivada mais ou menos entre o século XVI e o século XVIII não manteve esse cariz fúnebre ou mais triste e a famosa composição de Camões endereçada a Bárbara, que era uma escrava de que ele se tinha tomado de amores, acaba também por ser as endeixas, a Bárbara escrava, porque a palavra endeixa é precisamente a designação de cada uma das quadras. No entanto, este poema de vez em quando também surge com o título de Trovas. Eu vou ler rapidamente também então as endeixas, a Bárbara escrava. Aquela cativa que me tem cativo, porque nela vivo já não quero que viva. Eu nunca vi rosa em suaves molhos que para meus olhos fosse mais formosa. Nem no campo flores, nem no céu estrelas me parecem belas como os meus amores. Rosto singular, olhos sossegados, pretos e cansados, mas não de matar. Uma graça viva que neles lhe mora, para ser senhora de quem é cativa. Pretos os cabelos onde o povo vão, perde a opinião que os louros são belos. Pretidão de amor, tão doce a figura que a neve lhe jura que trocará a cor. Lê da mansidão que o siso acompanha. Bem parece estranha, mas Bárbara não.
presença serena que a tormenta amansa. Nela, enfim, descansa toda a minha pena. Esta é a cativa que me tem cativo e pois nela vivo, é força que viva. Quanto às temáticas que vamos encontrar nas formas poéticas da vertente mais tradicional, são variadas também, algumas delas vão também ser encontradas precisamente na vertente mais clássica ou renascentista, mas posso, por exemplo, falar na saudade, no sofrimento amoroso, na representação da figura feminina, na natureza, na donzela que vai à fonte, no ambiente muito mais pastoril e bucólico, o ambiente cortesão, com as suas coisas de folgar e com as suas futilidades, e também um certo humor. Também podemos encontrar termos um bocadinho mais sérios, como o desconcerto do mundo, o amor impossível ou as desilusões de uma vida passada. No que diz respeito à corrente mais clássica ou renascentista, esta tem como influência o fruto daquilo que foi trazido de Itália por Sá de Miranda. Há neste momento um alargamento das temáticas e a colocação do ser humano no centro de todas as preocupações. No que diz respeito ao verso, já vamos encontrar então a medida nova e por isso vamos afastar-nos da redondilha menor e da redondilha maior e vamos passar ao verso decassílabo ou heróico, que é o verso acentuado na sexta e na décima sílabas, ou então o verso decassílabo sáfico e que é acentuado nas quarta, oitava e décima sílabas. Pode também ser utilizado, mas é um uso um bocadinho menos frequente, o hexassílabo, ou seja, o verso de 6 sílabas. Quanto à variedade estrófica, já nos vamos afastar então das formas poéticas fixas que estavam mais direcionadas para o Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende e vamos agora buscar outra inspiração aos poetas italianos. Neste caso estamos a falar, por exemplo, no soneto, na canção, na sextina, na écloga, na elegia e na ode. Este é o verso do dolce stile nuovo ou do doce estilo novo. E o que é precisamente este doce estilo novo? Ora, dolce estilo novo é uma expressão italiana que foi usada pela primeira vez por um poeta italiano, Dante Alighieri, na sua obra A Divina Comédia, precisamente na segunda parte da obra, uma vez que a obra tem 3 partes, Inferno, Purgatório e Paraíso, e ele utiliza precisamente na parte do meio, que é o Purgatório, quando evoca precisamente o encontro com um poeta florentino, que era uma das almas que se encontrava no Purgatório. E é aí que reconhece Dante como o introdutor destas novas formas que se vão contrapor à sua escola trovadoresca. Este Dolce Estilo Novo vai ser então o sucessor da escola trovadoresca e vai trazer novas características não só a nível de conteúdo como também a nível de forma. Neste Dolce Estilo Novo vamos encontrar aqui 3 grandes ideias. A primeira ideia traz-nos a ideia do amor não já com aquela ideia da vassalagem trovadoresca, em que o homem estava submetido àquilo que era uma relação feudal, mas vamos já encontrar aqui uma relação mais baseada na gentileza, como determina o modelo da sociedade burguesa das cidades italianas. Esta gentileza vai ser uma qualidade de espírito que não se vai transmitir através da linhagem, mas sim através da virtude individual, o que quer dizer que o verdadeiro amor apenas se pode instalar nos corações nobres e puros. A segunda ideia vai então ter como base uma concepção da mulher amada vista como um anjo. É ela que com o seu olhar vai provocar no homem um grande desejo, não carnal, mas de bondade e de aperfeiçoamento espiritual. A perfeição moral, a gentileza são características que o homem vai ter de cultivar para poder então ser digno desta amada, desta mulher, deste ideal de mulher. A terceira ideia vai já remeter para o próprio namorado e para o seu espírito e que vai ter que encontrar aqui um equilíbrio entre esta recordação deste ser angelical e ao mesmo tempo um medo de a perder, portanto a ideia de sofrimento. No que diz respeito à parte formal, o que interessa aqui é tirar tudo o que é supérfluo e refinar a forma. Quanto ao tom, o facto de ser doce, estilo novo, tem a ver precisamente com essa ideia de musicalidade, de gentileza, de suavidade que tem que se transmitir ao poema. Para que se pudesse variar as temáticas,
aumentou-se também o número de sílabas métricas por verso, chegando então ao decassílabo. Ora, este decassílabo podia ser então acentuado quer na quarta, na oitava ou na décima sílabas, neste caso o sáfico, ou na sexta e décima sílabas, e neste caso o heróico. Ora, não podemos deixar de falar nesta vertente clássica sem falarmos também num poeta que é um dos poetas que se considera o pai da modernidade da poesia italiana e que é Francesco Petrarca, ou Francisco Petrarca em português. E é precisamente que vem daí a palavra petrarquismo. Esta poética petrarquista vai influenciar toda a Europa e não só Portugal. E vai ser então o exemplo da perfeição formal e da sensibilidade desta nova poética. Ora, Petrarca foi um poeta, um intelectual, um humanista italiano. Não só aperfeiçoou o soneto, como também criou o modelo para o italiano moderno. É considerado por isso como o pai do humanismo europeu. A nível temático, Petrarca vê o amor como uma forma de elevação do homem relativamente àquilo que é a sua essência, e isto deve-se não só ao facto de o amador estar apaixonado, mas também sentir uma dor profunda que o vai conduzir a uma luta entre a razão e o desejo. No entanto, não se pode deixar levar pelo seu desejo, tem que ser a razão a conduzi-lo, e isto vai levá-lo a uma introspeção, a uma reflexão sobre os paradoxos do sentimento amoroso. Petrarca vai aqui introduzir muitas inovações, especificamente do que diz respeito aos sonetos e às canções, e para além disso procura também que os seus poemas tenham uma linguagem simples, mas sem grandes vulgarismos e sem fingimentos. O soneto e a canção já tinham surgido no Dolce Stil Novo, mas vai ser em Petrarca que eles vão ser lançados para um outro nível de perfeição. Ora, então o petrarquismo vê a mulher amada como algo inacessível. Ela é uma fonte de perfeição moral e vai despertar no sujeito, no amador, uma espécie de amor platónico. A mulher é idealizada, é imaculada, ela é perfeita, ela vai fazer sofrer o sujeito não por ser uma pessoa má, mas porque ela está ausente, ela está longe. E por isso o poeta está sozinho e vai desabafar a sua solidão e as suas mágoas à natureza, que vai refletindo os estados de alma do poeta e vai ser também a sua confidente. Para poder demonstrar este seu estado de sofrimento, o poeta vai utilizar aqui vários recursos, como por exemplo frases exclamativas abundantes, as personificações, as antíteses, as apóstrofes, as subtilezas, as comparações, as hipérboles, entre outros recursos expressivos. A natureza vai ser vista como um locus amoenos, ou seja, um lugar ameno, uma paisagem ideal, um ambiente tranquilo, pastoril, bucólico, quase um paraíso terrestre, com árvores, fontes, pássaros, flores, o canto das aves e o cromatismo de toda a paisagem. Em Camões podemos, por exemplo, encontrar este locus amoenos num poema como, por exemplo, A Frescura desta Fresca Serra. Podemos também fazer referência aqui a Dante Alighieri com o termo dantismo. Ora, como eu já disse anteriormente, Dante Alighieri foi um poeta, foi um escritor, foi um político florentino. Ele escreveu uma das suas obras mais conhecidas, que é precisamente a Divina Comédia. Ele é considerado o primeiro e maior poeta da língua italiana e vai ser precisamente essa sua obra, a Divina Comédia, que vai dar origem a este termo dantismo. É uma obra que está dividida em três partes, é uma viagem que o escritor faz, que o poeta faz por três reinos do submundo ou do mundo dos mortos, neste caso o inferno, depois o purgatório e por fim o paraíso. Cada uma destas partes compõe 33 cantos, no total a obra com a introdução tem 100 cantos. O poema, no seu geral, acaba por ser a história da conversão do pecador a Deus. E é por isso que o poema está repleto de significados alegóricos e também morais. Devido à forma como descreve as torturas que as almas sofrem no inferno, acabamos por retirar então a expressão dantesco ou dantismo. E é aí que a poesia camoniana vai tirar a sua inspiração na tristeza, no sofrimento, na dor, no infortúnio do poeta, na saudade, no amor não correspondido. E daí que parece que está aqui a ser feita uma ligação entre a ideia de concepção de amor e aquilo que os amantes sofrem por terem amado, e que nós vamos encontrar alguns deles precisamente quando Dante passa pelo inferno. Eu vou deixar aqui só por curiosidade a arquitetura do mundo extraterreno, neste caso do submundo, de acordo com a visão de Dante na sua Divina Comédia.
Ora que no que diz respeito ao amor platónico ou ao platonismo, este amor é examinado no diálogo de Platão, o Banquete, e que vai ter então como assunto o tema do amor ou de Eros. De acordo com o discurso de Sócrates, a ideia do amor platónico é um meio de ascensão à contemplação do divino. E para Platão, o uso mais correto do amor era precisamente direcionar a mente para o amor à divindade. E é por isso que o amor platónico é geralmente associado a um amor entre duas pessoas onde não existe a ideia de desejo carnal e não há qualquer tipo de interesse envolvido, especialmente o sexual. É por isso o amor puro, é um amor desprovido de paixões. É um amor contemplativo, é um amor virtuoso. Ora, esta busca do amor platónico era algo que os autores clássicos queriam alcançar ou queriam praticar na sua poesia. Eles buscavam um amor idealizado, um amor espiritual, um amor racional. Um amor visto muito mais de uma forma distante, não vivido muito com o coração, mas mais até com a razão. Ora, vou falar agora sobre as formas poéticas desta vertente clássica ou renascentista, começando então pelo soneto. O soneto português quinhentista vai seguir precisamente as regras do soneto italiano. Ora, isto é composto por duas quadras e dois tercetos, o que acaba por prefazer 14 versos no poema. Cada verso tem 10 sílabas, o que prefaz 14 decassílabos, sendo que as duas quadras vão sendo trabalhadas com o esquema rimático A, B, B, A, B, B, A, e que depois vão ser seguidos de dois tercetos, que na sua forma mais perfeita vão ter o esquema rimático C, D, C, VCD. No entanto, também se podem encontrar outros esquemas rimáticos muito comuns aos tercetos e que vão seguir as três rimas, como por exemplo CDE, CDE. O desenvolvimento do tema normalmente termina com uma pausa no final de cada instância e o último terceto, que vai ser aquilo que vai explicar todo o soneto, vai ser considerado a chave de ouro. Vou deixar então aqui um exemplo de um soneto de Camões e vou passar a ler. Eu cantarei de amor tão docemente, por uns termos em si tão concertados, que 2000 acidentes namorados faça sentir ao peito que não sente. Farei que amor a todos avivente, pintando 1000 segredos delicados, brandas iras, suspiros magoados, temerosa ousadia e pena ausente. Também, senhora, do desprezo honesto de vossa vista branda e rigorosa, contentar-me-ei dizendo a menor parte. Porém, para cantar de vosso gesto a composição alta e milagrosa, aqui falta saber, engenho e arte. No que diz respeito à canção, a canção é uma obra poética também para ser cantada. Era de origem provençal, tinha uma série de estrofes heterométricas, mas normalmente terminava numa estrofe mais curta. Vou deixar ficar aqui um exemplo de um excerto de uma canção de Camões. Ora, quanto à elegia, a elegia é um termo de origem grega e que queria dizer lamentação, um canto mais lúgubre e que vai designar uma composição poética lírica em tom mais melancólico ou terno. Vou deixar aqui então um excerto também da Elegia 6 de Camões. Quanto à ode, a ode é um tipo de forma que está ligada a toda a composição poética que se relaciona com o género lírico. O seu significado pode ser simplesmente traduzido por canção, o que queria dizer que podia ser um poema destinado a ter um acompanhamento musical, como uma forma de canto, que tanto podia ser individual como coletivo, como por exemplo num coro. Vou deixar aqui também um exemplo de um excerto de uma ode de Camões. A nível das temáticas, vamos encontrar algumas das temáticas que já tínhamos visto na corrente tradicional e vamos acrescentar mais algumas, como por exemplo o amor platónico, a saudade, o destino, a beleza suprema, a mudança, o desconcerto do mundo, o elogio dos heróis, os ensinamentos morais, sociais e filosóficos, a mulher representada e vista à luz do dantismo e do patriarquismo, a sensualidade também e a experiência de vida, mais baseada até na autobiografia, muito mais uma vertente autobiográfica dos poemas. Vou deixar ficar aqui um quadro que tem lado a lado quer a corrente tradicional, quer a corrente renascentista, no que diz respeito à temática, ao verso e à variedade estrófica.
Ora, em síntese, o que é que nós podemos dizer então sobre Luís Vaz de Camões? Podemos dizer que ele é um poeta de transição, é um poeta que vai ter várias influências, sendo que uma está ligada com aquilo que é a tradição, algo muito mais peninsular, direcionado para aquilo que se fazia na Idade Média, com uma poesia trovadoresca, as cantigas de amigo, as cantigas de amor e também a poesia palaciana, mas ao mesmo tempo vai também sofrer influência das novidades que vinham de Itália, neste caso vai sofrer uma influência muito mais clássica, muito mais renascentista. A influência tradicional podemos encontrá-la quer a nível da temática, mas também a nível da forma, no que diz respeito mais especificamente à medida velha. A influência clássica vai se revelar muito na importação de temas e formas poéticas que se cultivavam em Itália. Esta influência também se pode considerar a medida nova. Ficamos então por aqui no que diz respeito à análise da poesia de Camões. Numa próxima aula iremos aprofundar mais concretamente as temáticas dos poemas camonianos. Muito obrigada pela vossa atenção e até à próxima!